E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né, irmãos, a palavra de Deus, para nós entendermos a palavra de Deus, nós temos que entender que esta igreja estava ali bem situada. A igreja pode tomar assento. Nós estamos vivendo um tempo hoje da igreja, que nós olhamos para a igreja e ela tem a riqueza que a igreja de Sardes tinha. Olhando para o contexto histórico desta palavra, nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos diz, segundo historiadores, né, que esta igreja estava situada no alto de uma montanha, bem guardada, reservada. Sabemos que a palavra de Deus, ela nos mostra que era uma igreja que tinha aparência de quem estava vivo, mas estava morto. Em outras versões da palavra de Deus vai dizer que tem aparência de vivo, mas está morto. Né, no final, aonde todas as cartas de Apocalipse nós encontramos, né, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pretendo ser breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Né? A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que muitas das vezes nós podemos ter tudo, mas se não tivermos a presença de Deus, nós não temos nada. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós não temos nada. Aquela igreja talvez estava ali bem regada, tinha todo o suporte que precisava, era uma igreja rica, era uma igreja próspera, as pessoas se divertiam, as pessoas se alegravam, mas havia algo no seu coração que era conhecido por Deus, algo no seu coração que Deus conhecia, porque muitas das vezes nós podemos ter tudo. Nós, quando olhamos o diácono Diogo falando, né, nós olhamos para a nossa vida e nós falamos: poxa, da onde o Senhor nos tirou? Né, quando olha para a gente aqui bem vestido, né, às vezes não é uma roupa nova, mas é uma roupa limpa. Não sabe o gadareno que nós fomos lá fora, não sabe a maneira que nós andávamos vestido, o estrago que nós, né, o perigo que nós oferecíamos para a sociedade. Mas o Senhor Jesus, Ele nos estendeu as mãos no momento que mais precisávamos. Achávamos que tinha tudo lá fora, achávamos que o prazer muitas das vezes estava na riqueza, e fazíamos de tudo para ser rico, para ter dinheiro, para ser próspero, para ser bem conhecido, para ser bem sucedido. E às vezes nos demos o luxo, às vezes, de tentar alguns furtos, tentar algumas coisas, né, assaltos, a mão armada, para tentar a felicidade. Mas quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o dinheiro pode comprar algumas coisas, mas ele não pode nos proporcionar a felicidade. Para nós entendermos esse texto sagrado, o Espírito Santo me levou. Eu tenho orado alguns dias, ontem mesmo estivemos ali no monte orando, pedindo uma direção a Deus, né? E o Espírito Santo me levou lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, aonde ele vai falar sobre o vale de ossos secos. Eu quero ligar esse texto àquele texto que é bem conhecido. Quando nós olhamos para aquele texto, o profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos, e o Senhor Jesus vai dizer, o Senhor vai dizer a ele: poderão esses ossos secos reviver?
E o Ezequiel vai responder, o profeta vai responder: Senhor, tu sabes. E o Espírito de Deus então vai dizer: é sobre a tua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é a palavra que nos traz vida. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O Espírito Santo vai dizer ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 29, se não me falha a memória. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha situação, eu olho para onde o Senhor nos tirou. E quando olhando para esta igreja, nós vemos que tem 3 classes de pessoas. Olhando para esta igreja, nós entendemos que tem 3 classes de pessoas. Aos olhos, a ótica de Deus, nós vemos que o Espírito Santo está mostrando uma classe de pessoa que estava morta, outra classe que estava morta, mas umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Se Deus olhasse para esta igreja hoje, quantas pessoas Ele contemplaria? Aquelas que não contaminaram as suas vestiduras. Irmãos, quando eu olho para esta palavra e quando eu entendo o que o Espírito está dizendo à igreja, isso estremece a minha alma, porque muitas das vezes olhamos para a nossa vida, achamos que estamos fazendo muita coisa, achamos que estamos fazendo para Deus, e nós na verdade estamos fazendo pouco pelaquilo que nos foi oferecido. Muitas das vezes aquela igreja estava prestes a morrer. O Espírito Santo vai dizer: reconcilia aquilo que estava para morrer. O Espírito Santo vai dizer para aquela igreja: conserta o que tem para ser consertado antes que você venha a morrer. E nós nesses dias de hoje, nós estamos sendo afrontados, perseguidos, maltratados como igreja. Porque muitas das vezes, quando olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra que estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias na terra estão chegando. Nós vemos os sinais, nós vemos a natureza pregando, nós vemos os sinais acontecendo, e muitas das vezes nós olhamos: vamos deixar para amanhã. Deixamos para amanhã, às vezes, algo que podemos fazer hoje, nos fortalecer no Espírito, nos fortalecer na graça, consertar alguns pontos da nossa vida que precisam ser consertados. Eu olho para esta igreja, eu imagino o Senhor olhando com os seus olhos para aquela igreja. Era uma igreja que estava no meio de um povo que se sentia bem guardado, bem protegido pelas suas muralhas. Mas quando nós olhamos o contexto histórico desta palavra, nós entendemos que numa certa feita alguém entrou pelas muralhas daquela cidade e abriu as portas da cidade. O seu inimigo entrou e fez uma destruição, tomou a cidade de Sardes. A cidade de Sardes foi tomada pelo seu inimigo, por um exército inimigo durante a noite, e ele entrou por uma fenda no meio da rocha. Ela estava apoiada, talvez estava distraída. É por isso que o Espírito Santo vai dizer: eis que venho como ladrão, eis que venho como ladrão, e ninguém sabe o dia e nem a hora. Às vezes nós estamos apoiados, estamos relaxados, estamos descansando, e não sabemos a que hora o Senhor vai vir, e nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Ezequiel, segundo escreveu o profeta Ezequiel. Ezequiel 37, capítulo 37, irmãos. Peço perdão para os irmãos, nós temos uma pequena dificuldade na visão, irmãos, são apenas 18 graus de miopia, né? Mas o Senhor nos chamou assim, e a gente, né, continua servindo Ele assim, né? Nós somos gratos a Deus, fazemos aquilo que o Senhor nos manda. Às vezes não entendemos, às vezes somos usados para curar o cego de nascença, mas nós ainda temos um espinho na carne, né? Não é à toa que o nosso nome é Paulo, né, irmãos? Então eu peço perdão aos irmãos, nós temos uma dificuldade para ler. Às vezes eu preciso aproximar a Bíblia, eu preciso distanciar a Bíblia, mas os irmãos nos acompanham aí na palavra de Deus. O texto vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, que eram muito numerosos, e sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes.
Então me disse o profeta: profetiza estes ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O texto vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que eu entendo com esse texto? A palavra de Deus, ela é capaz de separar juntas e medulas. Ela é capaz de penetrar o coração do mais duro homem, o homem mais cruel, o homem mais perverso, né? Nós já ouvimos aqui o nosso irmão Diogo falando, irmãos, né? Tantos anos ali na rua, no crack, nas drogas, na criminalidade, e de repente vem a palavra de Deus como uma flecha, penetra o seu coração e começa a germinar, e no momento certo ela dá o seu fruto. Conosco não foi diferente, irmãos. Continue pregando a palavra de Deus, continue anunciando o Evangelho, continue falando das maravilhas de Deus, porque esta palavra é capaz de trazer vida. O Senhor, Ele vai dizer então a Ezequiel: poderão esses ossos reviver? E Ele vai dizer: Senhor, Tu sabes. E Ele disse: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ouve a palavra do Senhor. Profeta Jeremias, ele diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Talvez o Espírito Santo estava falando com aquela igreja estava endurecendo o seu coração. O Espírito Santo estava levando uma palavra, querendo dar a eles a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Eles estavam apegados à aparência. Quando eu olho para esse texto, eu começo a olhar para a minha vida, porque eu poderia muitas das vezes colocar uma grossa máscara e dizer: Senhor, eu me converti. Mas eu olhei para a minha vida e eu achei: não, Senhor, eu preciso viver o que a palavra do Senhor nos ensina. Eu tenho que me entregar de corpo e alma e espírito para o Senhor. Eu entrei de corpo e alma, eu mergulhei na palavra, eu recebi o Espírito, eu fui lavado, eu fui remido pelo sangue de Jesus, porque não foi de qualquer maneira que Ele nos comprou. Ele nos comprou com o seu próprio sangue ali na cruz. Eu quero dizer para você que está aqui hoje: você está neste lugar porque alguém pagou um alto preço. Nós não reconhecemos o lugar aonde o Senhor nos colocou. Muitas vezes ficamos pensando: Senhor, será? Ai, Senhor, nós temos tantos pensamentos querendo invadir a nossa mente, o nosso coração, para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Paramos de usar a fé, paramos de acreditar, não usamos mais a ferramenta que nós temos, que é a palavra de Deus, e passamos a murmurar, passamos a questionar. Porque eu olho na igreja de hoje, irmãos, eu vejo que o evangelho que tem sido pregado lá fora, um evangelho light, um evangelho que não produz vida, um evangelho que não produz libertação, um evangelho que não produz transformação. Por quê? Porque na verdade eles não estão pregando a palavra conforme ela é. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que José não desviou da cova, ele foi lançado num calabouço, foi vendido como escravo, e Deus não impediu. Há momentos na nossa vida que precisamos passar por processos dolorosos, né? Nós ouvimos aqui o irmão falando que Deus falou com ele que ele passaria um período numa cadeira de roda. Nós entendemos que a palavra de Deus, muitas das vezes estamos pregando o evangelho que não tem luta, que não tem perseguição, que não tem batalha espiritual. E às vezes, irmãos, esta igreja, ela estava nessa situação, irmãos. Ela não mais enfrentava luta, porque não oferecia mais risco para ninguém, ela não oferecia mais afronta para ninguém, porque eles já não estavam mais vivendo o que a palavra de Deus ensinava. Aquela igreja já estava acomodada, aquela igreja já estava preparada, ela já estava vivendo somente o ritualismo, a religião. Eles estavam apegados a usos e costumes e preceitos do homem, e esqueceram da intimidade com Deus. Sabemos que o Senhor, Ele quer andar conosco todos os dias, Ele quer falar conosco todos os dias, Ele quer ter intimidade conosco
conosco todos os dias, Ele quer fazer parte da nossa vida todos os dias, e às vezes nós ficamos olhando e falamos: Senhor, vou descansar um pouquinho mais, vou esperar um pouquinho mais. Às vezes o Senhor coloca em nossas mãos algo para fazer e nós não queremos fazer. Senhor, mas Senhor, porque Senhor, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus chama Moisés para tirar um povo do Egito. Ele vai questionar a Deus: mas Senhor, Senhor, eu sou de um homem de boca pesada, e eu olho para a palavra de Deus, e não foi fácil para Moisés tirar aquele povo do Egito, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, Deus tira o povo do deserto, Deus tira o povo do Egito e leva ele para o deserto e coloca na beira do mar, e Ele vai dizer: agora é a hora de parar. Diga ao povo que pare, diga ao povo que pare diante do mar e descanse o seu coração. Mas como descansar o coração se eu bem sei que Faraó está vindo atrás? Eu sei que aqueles que me escravizavam estavam vindo atrás, e muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas quando o Faraó vem, o Senhor abre o mar e o povo de Deus passa, e Faraó é tragado pelas águas. Às vezes nós não entendemos situações que passamos na nossa vida, situações de calúnia, situações de perseguições, situações de enfermidade. Não é para murmurar, não é para questionar, é para adorar, é para glorificar, é para servir, é para exaltar, é para sentir a presença de Deus e falar: Senhor, vamos comigo. Senhor, se preciso for, Senhor, ir para o calabouço, eu vou. Senhor, se preciso for ir para a fornalha de fogo, eu vou. Senhor, se preciso for enfrentar a fúria de Roma, eu enfrento, porque eu olho hoje a igreja de hoje, irmãos, nós temos tudo, nós somos uma igreja suprida, somos uma igreja abençoada financeiramente, fisicamente, mas espiritualmente às vezes deixamos a desejar, porque estamos deixando da oração, da palavra, da santificação. Porque quando eu olho para o texto sagrado em Atos dos Apóstolos capítulo 3, eu vejo que Pedro e João, chegando na porta formosa, eles vão dizer àquele homem paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Meu Deus, nós precisamos de homens e mulheres nesta época, nesses dias que estamos vivendo, com a autoridade de Pedro, com a autoridade de João. Deus já falou nesta noite, um homem disse a um paralítico: levanta, pela autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos viver. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos a vida do apóstolo Paulo. No capítulo 19, no verso 11, vai dizer que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Nós entendemos que os lenços que eram tomados de Paulo ali, eles curavam, as enfermidades fugiam dos enfermos, e até os espíritos imundos saíam correndo. E nós estamos vivendo um tempo da igreja, talvez nós estemos aos olhos de Deus assim como a igreja de Sardes. Às vezes eu olho para mim, irmãos, a palavra corta primeiro aqui, a palavra primeiro veio a mim. Estava eu orando na minha casa às 3 da manhã, de um sábado para domingo, e eu falei: Senhor, para onde vai essa palavra, para onde vai esta mensagem? E eu recebi o convite para estar pregando domingo pela manhã, e Deus falava comigo. Então eu passei a orar, passei a buscar ao Senhor, passei a tentar entender o texto e compreender, e o Senhor me mostrava a igreja de Sardes, uma igreja que tinha todo um suporte, era uma igreja que estava prosperamente falando, abençoada, era uma igreja que já não tinha mais as afrontas, perseguições, porque não jamais estava no primeiro amor, já não mais fazia o que era para ser feito, pregar, anunciar o reino. Aquela igreja já não mais manifestava a glória de Deus, o poder de Deus. As pessoas já não mais sentiam a presença do Espírito Santo, as pessoas já não tinham mais o prazer de estar na igreja, mas faziam aquilo de qualquer maneira para cumprir com uma obrigação religiosa. E nós não podemos cair neste contexto de cair e ficar nesta vida. Não
pelo contrário, nós temos que ter intimidade com Jesus, porque quem anda com Jesus é curado, quem anda com Jesus é transformado, quem anda com Jesus é liberto, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Jesus caminhando, e ele entra num casamento, ele transforma a água em vinho, ele entra na casa da sogra de Pedro, e ela é curada imediatamente, passa a servi-lo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos ele curando paralíticos, nós vemos ele ressuscitando a Lázaro, e hoje nós dizemos que o Senhor está no nosso meio, mas nós não vemos mais as manifestações do poder, porque o erro está em nós, porque não cremos mais da maneira que deveríamos crer, não confiamos mais da maneira que deveríamos confiar. Às vezes estamos buscando pouco, estamos orando pouco, estamos crendo, muitas das vezes estamos seguindo ao Senhor em distância. Nós já não acreditamos mais que o Senhor é capaz de converter a família, nós já não acreditamos mais que o Senhor é capaz de curar a enfermidade que os médicos não encontram a cura. Nós olhamos às vezes para a enfermidade e falamos: Senhor, e agora? Bate o desespero, bate a angústia, pensamos em parar, pensamos em desistir. Não, este é mais um motivo para que o nome do Senhor seja glorificado, este é mais um motivo para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Você olha uma porta fechada, você olha um problema familiar, um problema ministerial, não é para parar, não é para desanimar, é para você avivar a tua fé e despertar e reconstruir aquilo que estava para morrer. Talvez o Senhor está permitindo esta luta, este vento, esta perseguição, esta batalha, para você andar com Ele lado a lado. Ele quer participar da sua vida, Ele quer participar do seu ministério, Ele quer ir com você para casa, Ele quer ir com você para o seu lar, Ele quer mudar o quadro, Ele quer mudar a situação, mas nós precisamos crer. Quando nós olhamos para esta igreja, ela já não mais dava ouvido o que o Espírito dizia à igreja. Ouça, igreja, o que o Espírito diz à igreja: é tempo de despertar, é tempo de usar a fé, é tempo de usar a autoridade que há no nome de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não morreu, Ele não ficou cravado na cruz, mas Ele ressuscitou para nos dar a vitória, Ele ressuscitou para nos dar a saúde. Como Isaías, ele disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu não posso colocar uma máscara e fingir que está tudo bem quando tudo vai mal. Eu tenho que acreditar no poder de Deus, eu tenho que confiar no poder de Deus, e eu tenho que buscar a sua manifestação, porque Ele disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e me achareis. Eu preciso buscar, eu preciso lutar, eu preciso batalhar. O Espírito Santo, Ele está no meio do seu povo clamando. O Espírito Santo está chamando a nossa atenção para que nós venhamos a voltar mais com intensidade, buscar a Ele com mais fervor, buscar a Ele como se deve buscar, adorar a Ele como se deve adorar, irmãos. Porque às vezes nós olhamos e colocamos tantas desculpas, tantos empecilhos para não adorar a Deus. Ai, Senhor, eu não vou adorar a Deus, porque se eu fosse olhar para a minha vida, eu não adorava a Deus. Se eu fosse olhar para as minhas condições, eu não estaria aqui hoje adorando e glorificando a esse Deus, porque somente nós sabemos a luta que passamos, a dificuldade que passamos. Ai, Senhor, mas como que eu vou pregar, Senhor? O Senhor não me cura, eu tenho 18 graus de miopia, eu não enxergo, eu sou analfabeto. Mas Deus nos chamou assim, e é assim que nós vamos servi-lo. Eu posso não enxergar a Deus aqui as coisas daqui desta terra, mas eu creio que um dia eu estarei com Ele na glória e enxergarei perfeitamente, porque Ele disse que lá não haverá dor, lá não haverá planto, lá não haverá enfermidade. O segredo é confiar, o segredo é me alegrar na presença de Deus, o segredo é continuar confiando, o segredo é continuar adorando, o segredo é continuar buscando ao Senhor, o segredo é continuar adorando ao Senhor. Se você tem passado por uma luta, se você tem passado por uma dificuldade, eu quero dizer para você nesta noite: não desista, não pare, não deixe a sua fé morrer, não deixe a sua confiança morrer, assim como estava morrendo naquela igreja, assim como aquela
cidade já tinha parado, aqueles homens, aquelas mulheres talvez já tinham parado de adorar, já tinham parado de glorificar. Sabemos que era uma igreja rica, mas o dinheiro pode comprar o remédio, mas não te dá saúde. O dinheiro pode comprar uma boa cama, mas ele não te dá uma noite de sono. Muitas das vezes nós somos abençoados por Deus e não reconhecemos. Muitas das vezes o Senhor nos dá felicidade numa vida simples. Quantos queriam nesta noite estar no nosso lugar? Quantos queriam ocupar o nosso lugar porque nós não entendemos? Quantos queriam nesta noite ter a oportunidade de estar neste altar? Nós fomos privilegiados por Deus, nós fomos escolhidos, tirados cada um lá do mundo. Cada um sabe aonde o calo apertava, cada um sabe aonde a dor mais doía, mas o Senhor foi lá e nos resgatou, nos tirou das garras do inimigo e nos trouxe para a presença, nos deu um banho de sangue e nos colocou na igreja para adorar o seu nome por um breve momento, porque esta terra, irmãos, é passageira. Nós estamos aqui, irmãos, quando eu olho meu filho paralítico não anda, e ele fala, ele prega. Quando eu vejo ele falando, nesta terra eu não ando, mas eu sou feliz, porque eu tenho a esperança de um dia andar com o Senhor na glória, andar com o Senhor em ruas de ouro, e isso desperta em mim o desejo de adorar mais esse Deus, glorificar a esse Deus, porque muitas pessoas estão perfeitas, muitas pessoas têm os seus sentidos perfeitos, e às vezes estão desanimadas, estão cansadas, estão pensando em parar, estão pensando em desistir. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para você: não importa a luta, não importa o vento, não importa a dificuldade, não pare de adorar, não pare de glorificar, porque no momento certo, na hora certa, o milagre acontece, a resposta chega e o Senhor se manifesta e o nome dele será glorificado. Passe a glorificar a Deus, não desista, não desanime, não deixe os seus sonhos morrerem, não deixe os teus projetos morrerem. Coloque os teus planos, os teus projetos nas mãos do Senhor nesta noite e acredite, porque Ele diz: reconcilie aquilo que estava para morrer. Talvez você tenha algo no seu coração, um sonho de adorar a Deus, um sonho de glorificar a Deus, um sonho de estar numa posição dentro da casa do Senhor, mas o tempo passou e as coisas não aconteceram da forma que você esperava, e por isso você carrega uma tristeza. Mas eu quero dizer para você nesta noite: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Talvez você está nesta noite, está pensando: o Senhor fez a promessa, Ele está tardando. Não, ela vem na hora certa, ela vem no momento certo. É só começar a adorar e glorificar. Não desista dos seus sonhos, não desista dos teus planos, dos teus projetos. Aquela igreja tinha motivos de sobras para adorar, e elas estavam ali esmorecidas, estavam ali cansadas talvez, mas eu quero dizer para você: o tempo passa, bate a frieza, bate o cansaço, e nós pensamos em parar, em desistir, mas a palavra de Deus diz que não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, nós temos que continuar marchando. Deus, Ele vai dizer na palavra do Senhor: diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. Nós precisamos marchar, precisamos continuar, ainda que não esteja o cenário à nossa volta, não esteja nos agradando, adore. Ainda que as coisas não estejam acontecendo de acordo com o que nós desejávamos, esperávamos, eu quero dizer para você nesta noite: não se canse, porque o Espírito Santo está aqui e está dizendo para você: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: não é tempo de morrer, não é tempo de parar, não é tempo de descansar, é tempo de prosseguir, é tempo de ir avante, é tempo de realizar sonhos, é tempo de concluir os planos, projetos que você projetou, é tempo ainda para adorar, é tempo para desfrutar dos milagres de Deus na sua vida. Entenda que o Senhor ainda continua fazendo milagres. Nós sabemos que Ele ainda opera milagres, sinais e maravilhas. Eu quero dizer para você nesta noite: não fique como aquela igreja, não fique aos olhos de Deus como aquele vale de ossos secos, porque o Senhor via vida naquele vale. O Senhor levantou um grande exército, e ainda que nós venhamos estar mortos aos olhos de Deus,
Deus. Ele tem poder pela sua palavra de nos ressuscitar, nos colocar em pé e para nós desfrutarmos da verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira riqueza. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor sabe trabalhar com o ser humano. Ele conhece a nossa matéria por dentro e por fora. Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Ele sabe o que você falou com Ele pela manhã. Ele sabe o que você falou com Ele ao decorrer desse dia. Ele sabe o que você veio buscar nesta noite. Ele sabe o que você veio falar com Ele nesta noite. E eu quero dizer para você nesta noite: não desista, não desanime, não deixa com aquilo que estava para morrer, morra. Pelo contrário, dê ouvidos àquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Se você tem um dom, não deixe de executar o seu dom na presença de Deus. Se você tem um dom de orar, se você tem um dom de pregar, se você tem um dom de louvar, louve, adore e exalte ao Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Não é tempo de parar, não é tempo de descansar, não é tempo de parar, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Continue trabalhando, continue operando, porque o Senhor não desamparou a sua igreja. O Senhor não tirou do meio da igreja o seu Espírito, a sua presença, a sua unção. O segredo é adorar, o segredo é glorificar, o segredo é exaltar. Então exalte, adore o nome desse Deus, glorifique ao nome do Senhor, porque você não é proibido de glorificar, você não é proibido de exaltar esse Deus. Enquanto você adora, o mundo espiritual trabalha em seu favor, as portas se abrem, a cura chega, a libertação chega. Ele chega na tua casa, ele chega no seu lar, ele chega na sua saúde, ele abre as portas que estão fechadas. Então adore e glorifique ao nome do Senhor nesta noite. Ah, Senhor da glória, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque sabemos que Ele está no nosso meio. Ah, o Senhor Jesus está aqui na casa, o Senhor está aqui. Contempla o meu e o seu coração. Coloque nas mãos dele a sua dificuldade, coloque nas suas mãos o seu problema, coloque nas suas mãos aquilo que tenta te impedir de adorar, aquilo que tenta te impedir de caminhar, de glorificar, de exercer a sua função na casa do Senhor. Ah, o Senhor quer colocar em tuas mãos a chave, porque Ele diz que tem a chave em suas mãos e Ele abre e ninguém fecha. Ele é a chave que abre porta, Ele é a chave que abre a porta. Ele tem a autoridade da vida, Ele está no meio do seu povo, Ele está no meio da sua igreja e Ele quer realizar sonhos, Ele quer realizar projeto, mas para isso é preciso crer, é preciso confiar, é preciso se entregar, é preciso acreditar, porque o Senhor não trabalha em cima de dúvida, o Senhor não trabalha em cima da insegurança. Você tem que olhar pelos olhos da fé, assim como aquela igreja estava morta, mas Ele vai dizer: se você acreditar, eu posso dar vida, eu posso ressuscitar, eu posso colocar no lugar de honra. Talvez hoje o lugar que nós ocupamos é o lugar de desonra, mas Ele tira José do calabouço e coloca como governador. Ele tira Daniel da cova e coloca para sentar com os príncipes. Ele tira Pedro da prisão e coloca na igreja para glorificar seu nome. E não é diferente nesta noite. Ele está tirando você deste vento, desta tempestade, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Continue adorando, continue glorificando, não cesse de adorar. O nome do Senhor é digno de toda honra. O nome do Senhor Jesus é digno de toda adoração, irmãos. Só nós sabemos. Quem olha para este gadareno bem vestido não sabe o que ele foi lá fora. Quando eu leio o texto do gadareno, ele me vestiu, ele me colocou, me deu um banho de sangue e me colocou em cima de um altar para glorificar o nome dele. E não é diferente com a sua vida. Talvez você tenha uma área que precisa de socorro, que precisa do auxílio do Senhor, mas eu estou aqui nesta noite. Dê ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. Se você ouvir aquilo que a palavra está dizendo, Ele dá vida, Ele realiza sonhos, Ele vai fazer com que os seus planos e projetos saiam do
do papel. Talvez nós já estamos chegando no final deste ano. Talvez o que você orou no começo deste ano ainda não aconteceu, mas ainda não finalizou. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então continue acreditando, continue confiando, continue esperando no Senhor. Não abandone a fé, não desanime no longo da caminhada. Amém, irmãos? Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, irmãos. Eu quero pedir perdão, não por aquilo que eu preguei, mas às vezes por algum erro na leitura. Eu quero pedir perdão para os irmãos. Nós não temos muita leitura, mas o Senhor, Ele nos usa dessa forma, dessa maneira. E nós não podemos dizer não para Jesus, porque nós sabemos da onde Ele nos tirou. Nós sabemos o amor que nós temos pela obra de Deus. Hoje eu sei que a minha vida não mais me pertence, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não posso decidir por mim. Quando Ele manda vai, eu vou. Quando Ele manda vem, eu venho. E quando Ele fala fica, eu fico. Então, irmãos, que você receba esta palavra nesta noite. Esta palavra foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer para você que aquela nação de Israel também estava numa situação difícil. Quando o profeta olhou, viu aquele vale de ossos secos, ele vai dizer: poderão viver esses ossos secos? E ele vai responder para o Senhor: Senhor, tu sabes, Senhor. E ele vai dizer: então profetiza sobre a minha palavra. E ele profetiza e aqueles ossos secos voltam a viver. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Continue usando a palavra de Deus para resolver os seus problemas cotidianos. Continue usando a palavra de Deus como remédio para a cura da sua alma. Continue usando a palavra de Deus para o alimento espiritual da sua alma. Assim eu já agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, Quantos receberam a palavra nessa noite? Glória a Deus. Eu tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus hoje entregou bênçãos espirituais a crentes aqui nessa noite.